Oi, terceiro ano, aqui é a professora Lucy, de Matemática do Colégio Francisco de Assis, e hoje a gente vai estar estudando junto o conteúdo do módulo 4 da apostila de vocês, que fala sobre dependência entre grandezas. É da parte de Matemática 1, tá, gente? No módulo anterior, vocês estudaram sobre as grandezas e sobre as unidades de medidas dessas grandezas. Isso continua sendo extremamente importante para esse módulo agora. Nesse capítulo, a gente começa falando sobre a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Lembrando que grandezas proporcionais são aquelas que a gente consegue manter uma igualdade entre as suas razões, tá? O que significaria então essa ideia de diretamente e inversamente? Diretamente quer dizer que quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza vai aumentar junto. Ou, se uma grandeza diminuir, a outra vai diminuir junto. Ou seja, essas frações, essas razões continuam sempre equivalentes. As grandezas inversamente proporcionais acontece o contrário. Ou seja, se uma delas estiver aumentando, a outra vai estar diminuindo proporcionalmente e vice-versa. Como que a gente pode escrever isso de um jeito um pouco mais matemático, né? Um pouco mais formal? Então, ali, ó, nas grandezas diretamente proporcionais, a gente vê que a gente tem a equação y igual a k vezes x. O que seria esse k? Ele a gente chama de constante de proporcionalidade, ou seja, para poder manter essa igualdade aí. E aí eu coloquei essas setas para representar, ó. Se esse y no lado esquerdo da nossa equação estiver aumentando, o nosso x também vai ter que aumentar para poder manter essa igualdade, já que o k é uma constante, ou seja, ele não varia. Lá na outra equação agora, ó, de grandezas inversamente proporcionais, é um pouco parecido. Só que o que acontece? A gente também tem ali um k, uma constante, para poder manter essa igualdade. Do lado esquerdo, o nosso y está aumentando. Como o x está embaixo do nosso k, ele está dividindo o nosso k, para a gente manter o k sobre x inteiro aumentando, a gente tem que diminuir o nosso x. Por quê? Quando a gente divide por caras cada vez menores, a gente aumenta esse quociente, esse resultado da divisão. E aí eu passei ali, ó, como a gente pode descobrir essa constante de proporcionalidade. É só a gente passar ali na esquerda o x que estava multiplicando, dividindo, ou seja, a gente pega uma grandeza e divide pela outra para poder descobrir essa constante de proporcionalidade. E nas grandezas inversamente proporcionais, a gente multiplica uma grandeza pela outra, como vocês podem ver ali na equação da esquerda, da direita, desculpa. Nesse slide agora, a gente vai falar sobre grandezas diretamente proporcionais um pouco mais a fundo. Então, ó, finjam que a gente tem aí duas grandezas, a grandeza A e a grandeza B, e esse A1, A2, A3 seriam as medidas dessa grandeza A, e o B1, B2, B3 seriam as medidas dessa grandeza B, de forma que A1 e B1 fossem proporcionais, A2 e B2 proporcionais, A3 e B3 proporcionais, e assim por diante. Como que a gente pode montar isso numa relação de grandezas diretamente proporcionais? Ó, a gente coloca, igual a gente acabou de ver no slide anterior, uma grandeza dividida pela outra. Essas razões vão sempre se manter constantes, igual ao nosso k, como a gente pode ver lá no final dessa igualdade. E uma outra maneira, quando a gente tiver várias medidas, igual nesse exemplo, é pegar no numerador e somar todos esses numeradores, todos esses a's. E no denominador, somar todos esses b's. Assim a gente consegue descobrir um k mais facilmente. Aonde que a gente vai usar isso? Em que tipo de problemas? Nos problemas de divisão em partes diretamente proporcionais. Tem um exercício na lista que eu resolvi com vocês, o número 3, que a gente faz exatamente esse procedimento, esse método, tá bom? Agora, nas grandezas inversamente proporcionais, ó, coloquei aí grandezas A e B de novo, suas medidas, A1 com B1 proporcionais, A2 com B2 proporcionais, A3 com B3 proporcionais, só que agora elas são inversamente proporcionais. Então, uma maneira que a gente tem de escrever isso, ó, é essa equação zona toda aí. A gente tem, ó,
o A1 inversamente proporcional ao B1, ou seja, a gente pega aquele B1 lá no denominador e escreve 1 sobre B1. Isso é a mesma coisa que lá no primeiro slide a gente fez. A1 vezes B1 é a mesma coisa que esse A1 dividido por 1 sobre B1. Para achar esse K, a constante de proporcionalidade, a gente também pode usar o mesmo método. Somar todos os numeradores e somar todos esses denominadores também. Não esquecendo aí que quando estiver somando frações, os denominadores têm que estar equivalentes, ou seja, tem que fazer o MMC, não pode esquecer disso. Lá na lista, a questão equivalente a esse conceito é a questão número 4, quando a gente estiver dividindo um valor total em parcelas inversamente proporcionais a alguma outra grandeza, tá bom? Esse exercício está resolvido lá no outro vídeo, tá bom? Regra de 3 é a segunda parte desse capítulo. O que é a regra de 3? Ele é um método estabelecido para a gente poder relacionar quantidades que estão mudando, ou seja, quantidades variáveis de grandezas entre si, de grandezas diferentes, tá? Se a gente tiver só duas grandezas no problema, a gente chama de regra de 3 simples. Se a gente tiver mais do que duas grandezas, a gente começa a chamar de regra de 3 composta. O livro de vocês divide o estudo entre regra de 3 simples e regra de 3 composta. Aqui eu vou colocar tudo junto porque o método para resolver não muda, é o mesmo método. Então, a gente vai conferir agora um passo a passo de como montar esse método, tá? Primeiro passo, a gente tem que reconhecer no problema quais são as grandezas que têm variáveis, ou seja, quais grandezas que têm valores mudando ali no nosso problema. Segundo passo, a gente tem que extrair desse problema quais são esses valores dessas grandezas e conseguir escrever, montar lá numa tabela de regra de 3, quais são as quantidades de cada grandeza que estão relacionadas entre si. O terceiro passo é a gente perceber qual daquelas grandezas contém a nossa incógnita, ou seja, o valor que a gente quer descobrir, o termo desconhecido. Essa grandeza que contém a incógnita a gente vai chamar de grandeza de referência. E todas as outras grandezas a gente vai relacionar com essa referência para poder ver, estudar e analisar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Isso é de extrema importância. A gente vai analisar as grandezas sempre com a grandeza de referência para poder descobrir se é diretamente ou inversamente proporcional. O quarto passo, a gente vai montar a proporção. Lembrando que no primeiro membro, ou seja, no lado esquerdo da nossa proporção, a gente vai colocar a razão que contém a nossa incógnita, ou seja, lá da nossa grandeza de referência. Do lado direito dessa proporção, a gente vai colocar um produto entre todas as outras razões das outras grandezas, ou seja, a gente vai escrever a razão de todo mundo se multiplicando. E atentando ao fato que a grandeza que tiver inversamente proporcional, a gente vai inverter essa razão, ou seja, a gente troca de lugar o numerador com o denominador, tá? E aí a gente acaba montando uma equação. E o quinto e último passo vai ser a gente resolver essa equação para poder determinar e descobrir essa incógnita. Os exercícios na lista que eu resolvi com vocês são os exercícios 1, o exercício número 2 e o exercício número 5. São 3 exercícios aí envolvendo regra de 3. O 1 e o 5 são regra de 3. Não, desculpa. O número 1 é regra de 3 composta. A gente vai ter 4 grandezas lá para resolver, como vocês vão ver no outro vídeo. E o exercício 2 e o 5 envolvem regra de 3 simples, sendo que o 2 é apenas uma regra de 3 e o 5 a gente faz várias rodadas de regra de 3 simples, tá? Qualquer dúvida, gente, podem tirar pela live com os professores que estiverem de plantão aí ao longo da semana ou podem enviar nas suas próprias turmas nos comentários lá dentro do Google, da turma do Google, tá bom? Um abraço, se cuidem, beijo e até a próxima!